Bom dia. Hoje nós estamos lendo o livro de Gênesis no capítulo 16. E com essa leitura me surgiu uma pergunta: até quando nós devemos esperar por Deus? Quando Deus nos fala algo ou nos promete algo, por quanto tempo nós devemos esperar? Sabe realmente Deus o tempo de nossas vidas? Conhece Deus nossas limitações e quão breve é passageira nossa existência? E se conhece, ele se importa com esses detalhes? Deus se importa com os aborrecimentos que nós sofremos, com as decepções que nós temos. Deus realmente se interessa pelos detalhes da vida do ser humano ao ponto de conhecer tudo isso? A história de Abrão, Sarai e Agar tem respostas claras e definitivas para todas estas questões. Abrão já estava com 85 anos. Havia se passado 10 anos desde o dia que Deus fez a promessa para ele, quando lhe mostrou as estrelas do céu e disse que sua descendência seria tão numerosa assim, e os 10 anos se passaram e nada aconteceu. Abraão não teve filhos, Sara não engravidou, e agora eles estavam ainda mais velhos. Abraão ainda tinha vigor para poder gerar um filho, mas será se Sara ainda tinha ovulação para que pudesse gerar um filho também, embora ela fosse estéril? Os 10 anos de silêncio de Deus sobre este assunto levou Sara a entender, ou a pensar, que talvez a promessa de Deus não se cumpriria para ela também, mas apenas para Abrão. Então ela tem uma ideia, e essa ideia é que Abrão gere um filho em sua serva, para que ela possa tomar essa criança como sua, e assim ela criar aquela criança, ela educar aquela criança, e Abrão ter o seu herdeiro, o seu descendente. Não seria um filho biológico de Sara, mas seria um filho gerado na sua casa através de uma serva sua e criado por ela como uma filha. Tantas vezes nós provocamos o nosso próprio sofrimento, quando a gente não espera por Deus no tempo de Deus. Deus havia feito a promessa e eles deveriam aguardar o tempo que fosse necessário para que Deus cumprisse os seus planos. E os planos de Deus não era que eles edificassem uma descendência e uma família através de um arranjo como este. E em todo o tempo, Deus nunca aceitou que um cônjuge tivesse outra pessoa a não ser o seu próprio cônjuge. Deus nunca definiu que o homem pudesse ter mais de uma esposa. Absolutamente nunca. É verdade que muitos homens de Deus tiveram mais de uma esposa ou várias esposas, mas não existe uma única linha na Bíblia, uma única sentença que Deus autoriza ou que Deus permite tal arranjo. É sempre por escolhas humanas. Embora durante muito tempo não estivesse ainda uma revelação bastante clara para que os homens entendessem isto, embora Deus tenha criado Adão e depois apenas uma única esposa para Adão deveria ser informação suficiente, mas a tradição mundana, a cultura das nações vizinhas termina influenciando o povo de Deus, e homens como Abrão, como Jacó, como Davi, como Salomão tiveram bem mais do que uma esposa. Mas em todos os casos as famílias sofreram muito: desarmonia, contendas, brigas, ciúmes, confusões as mais diversas, e tudo isto em razão dessa decisão de um homem ter mais do que uma esposa. E a iniciação dessa proposta veio da própria Sarai, ela que propôs a Abrão. Mas isto não era uma justificativa para que ele pudesse aceitar o plano dela. Afinal de contas, ele deveria esperar em Deus também, tanto quanto ela. Mas então eles fazem o plano deles. E observa no capítulo 16 que em nenhum momento é mencionado que Abraão leva isto para Deus em oração. Sara faz a proposta, tem uma jovem serva, e ele simplesmente aceita o arranjo. E ele então gera um filho em Agar. Mas aí começam os problemas. Agar, que provavelmente até ali fosse uma serva submissa, o texto diz que agora, depois que ela percebe que está grávida, ela despreza Sara, provavelmente acreditando que seria preferida por Abrão, por ser mais jovem e por ser aquela que seria a verdadeira mãe de seu filho. E Sarai sentiu muito mal com tudo isto, bastante humilhada pelo desprezo de Agar. Ela entendeu que aquela criança jamais seria seu filho. Agar não permitiria que aquela criança fosse criada como filho de Sarai. Então, neste grande aborrecimento,
Ela leva o problema para Abraão como se ele tivesse causado tudo aquilo. Na verdade, quem causou foi a própria Sarai, e Abraão apenas confirmou, aceitou os planos que ela havia feito. E Abraão não quer entrar em confusão, e ela fala que Sarai faça o que ela quiser. E a Bíblia diz que Sarai humilhou a Agar, de tal forma que Agar fugiu daquela casa e ela foi em direção ao deserto. E quando ela estava ali no deserto, sozinha, chorando, certamente enfrentando todo o trauma emocional, fragilizada pela questão da gravidez também, o anjo do Senhor é enviado para se comunicar com ela. E o anjo diz que ela deve voltar, deve ser uma serva submissa, ela deve aceitar a condição e se humilhar. Mas ele diz: o teu filho será então uma grande nação. Você não será desprezada, Agar. Você foi colocada nessa situação, talvez, provavelmente contra a própria vontade dela. Mas Deus sabia todas as coisas. E Sarai deveria receber Agar de volta. O anjo diz para Agar que ela deve voltar e que deve ser submissa, e é isso exatamente que ela faz. Mas ela passa a chamar de Deus aquele Deus, ela chama de Deus o Deus que vê. Deus viu ela na sua aflição, Deus viu ela na sua infelicidade, e Deus se propôs a poder resolver a situação dela. Este Deus que vê, que viu Agar, é o Deus que vê seus filhos em todas as circunstâncias, em todas as perplexidades, em todas as adversidades. E assim como ele mandou um anjo para poder conversar com Agar e poder consolá-la, Deus também consola aqueles filhos que estão em situações de dificuldade. Nós podemos descansar, porque o nome que Agar deu para Deus, o Deus que vê, é algo que de fato é real. Deus vê nossa situação. Tanto é que o Senhor Jesus disse que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados, mostrando quanto Deus de fato se interessa pelos seus filhos. Como Deus tem um relacionamento que é de completo interesse. Não só a nossa condição física, mas também a nossa situação mental e emocional. Deus conhece tudo de seu povo. Cada um dos filhos de Deus são muito preciosos aos seus olhos. E o texto diz então que ela volta e que lá ela tem um filho e que quando esse filho nasce, Abraão agora está com 86 anos. Considerando aí o período de 9 meses da gestação, o filho nasce com Abraão aos 86 anos. Mas este não era o filho da promessa. Esse era o filho do arranjo humano, de quando os homens tomam a iniciativa para fazer aquilo que Deus tinha dito que faria. Deus não precisa absolutamente que seu povo faça por ele aquilo que ele disse que faria. Nós só precisamos aguardar e deixar que Deus faça, porque quando Deus faz, ele faz da forma correta, que promove apenas alegria e felicidade, e não aborrecimentos, não intrigas, não confusão. Deus ele faz da melhor maneira possível, enquanto nós fazemos os nossos arranjos que na maioria das vezes vão trazer problemas certamente. Em questões espirituais, então, acima de todas as outras, isto é uma grande realidade. Quando Deus diz algo, nós podemos confiar que Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Ele jamais falha, mas depende que nós tenhamos confiança e aguardemos. Este filho de Agar gerou realmente muitos descendentes. E até hoje os filhos de Sara, eles têm graves problemas com os filhos de Agar. Dos filhos de Agar veio o povo muçulmano, e dos filhos de Sara, o povo judeu. E nós estamos vivendo cerca de 4.000 anos desde que essa criança nasceu. E até hoje esses povos nunca se uniram. Muito sangue tem sido derramado. Muitos corações têm sido perturbados por sentimentos de ódio e de rancor. Desde as suas origens lá no passado, porque não fizeram do jeito de Deus. Fizeram do seu próprio jeito. E por conta disso, trouxeram toda essa inimizade que perdura até os dias de hoje. Que possamos descansar nas promessas de Deus. Deus vai cumprir no tempo certo. Tanto é que nos próximos capítulos nós veremos o cumprimento da promessa de Deus. Mas também devemos aprender as lições negativas que esse capítulo tem. Não havia necessidade nenhuma de Agar desprezar Sara, e não havia necessidade nenhuma de Sara humilhar Agar. Todas elas deveriam entender o seu papel. Sara
aqui ainda era chamada de Sarai, deveria entender o quanto ela errou e não colocar a culpa somente em Abrão. E Abrão deveria também entender o quanto ele errou e não ter esperado o cumprimento da promessa de Deus. E também Agar deveria ter entendido que ela errou em ter sido arrogante e achado que seria melhor do que a sua senhora, quando na verdade ninguém é melhor do que ninguém. Todos erraram, porque nenhum deles esperou no tempo de Deus. E só há verdadeira felicidade e alegria quando nós estamos submissos a Deus e a gente aguarda com fé que Deus haja no tempo dele. E aqueles que esperam desfrutam bênçãos que são muito especiais e que jamais vão viver em desgosto, em tristeza ou mesmo com a consciência pesada. Porque aqueles que são fiéis a Deus, esperam no tempo de Deus, recebem as bênçãos prometidas por Deus.